Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à aula de Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. Nesse momento devocional que antecede o nosso estudo da Palavra do Senhor, eu quero convidar você a cantar junto comigo o Salmo 19, através do hino de número 22 do nosso Inário Novo Cântico, o inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento, tuas obras, ó Senhor. Incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Cantemos juntos em louvor e adoração ao nome do Senhor. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Soberano e eterno Deus, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos e te imploramos, por favor, ilumina nossa mente e o nosso coração, que possamos aquietar a nossa alma, que possamos concentrar as nossas mentes, que o nosso coração possa descansar no Senhor agora e ouvir a tua voz. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos à nossa terceira aula desse curso introdutório à teologia reformada, na verdade, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos como cristãos que somos. Na nossa primeira aula, nós propomos uma definição simples de teologia, entendendo que teologia é nada mais do que falar de Deus, do que falar sobre Deus, no sentido de narrar, no sentido de descrever, mas também no sentido de refletir, de meditar. Nós vimos as diferentes abordagens do estudo teológico, a chamada teologia bíblica ou exegética, a teologia histórica, a teologia pastoral, e falamos da teologia sistemática, e essa última, essencialmente, a teologia sistemática, a que nós estamos nos propondo estudar nesse curso, interconectando dois caminhos possíveis de estudo, aquele que, em parte, estrutura esse discurso sobre Deus a partir do credo, dando ênfase às pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também aquele caminho que dá ênfase ao desenvolvimento histórico do drama da redenção, do drama da história da salvação. A história da redenção, ela nos conduz
pelos grandes eventos da criação, da queda, da redenção e da consumação. Na nossa segunda aula, na última aula, nós buscamos compreender a seguinte pergunta, buscamos responder a seguinte pergunta: Deus é conhecível? Afinal, Deus pode ser conhecido? Nós respondemos a partir da concepção defendida pela teologia reformada que sim, Deus não somente pode ser conhecido, como também Ele quer ser conhecido. Na aula passada nós afirmamos que a fé bíblica ela não é uma fé especulativa, ela não se firma em proposições filosóficas para elaborar teses sobre a realidade, mas a fé bíblica é uma fé que se fundamenta num contexto concreto de um relacionamento baseado numa aliança, baseada num pacto. E se trata de um relacionamento comunicativo, em que o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus, nos foi comunicado pelo próprio Deus. Hoje nós vamos retomar esse assunto, à luz da palavra de Deus, e vamos perceber como se dá esse ato comunicativo de Deus. Para começar, a gente precisa entender essa doutrina que nós chamamos de cognoscibilidade de Deus. Nome difícil, né, de falar. Cognição é o ato ou o processo de conhecer. Um ato que envolve atenção, que envolve percepção, que envolve memória, que envolve raciocínio. É um ato de juízo, de imaginação, de pensamento, de linguagem e de ação. Quando nós nos referimos à doutrina da cognoscibilidade de Deus, nós estamos falando a respeito do fato de que Deus é cognoscível, ou seja, Deus pode ser conhecido. O problema está no fato de que a igreja, os cristãos, eles, por um lado, confessam que Deus é o incompreensível. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, esse Deus, ele pode ser conhecido. E conhecer esse Deus é um requisito absoluto para que o ser humano seja salvo. Então, nós temos aí uma situação paradoxal, duas verdades aparentemente contraditórias, mas que não são contraditórias. A igreja sabe que esse Deus é incompreensível, mas sabe também que ele pode ser conhecido e que essa salvação em Deus depende do conhecimento a respeito desse Deus. O conhecimento sobre Deus, ele pressupõe revelação, no sentido de uma autodeclaração. Nós vimos isso na aula passada, porque Deus, ele é o totalmente outro. Por definição, Deus, ele é diferente, ele é distinto da sua criação. E por isso não existe nada que possa ser comparado a Deus de forma perfeita. Ele não é somente maior do que as criaturas. Deus não é somente mais do que as criaturas, mas ele é essencialmente diferente das criaturas. E isso faz com que ele não seja totalmente compreensível. Ele não pode ser entendido em toda a sua extensão. O conhecimento sobre Deus é um conhecimento que tem sua limitação a nós seres humanos, e é um conhecimento que não pode ser alcançado pelas nossas percepções humanas na sua totalidade. E mesmo num esforço humano de conhecimento. E ainda existe um outro ponto que nós também vimos na aula passada, que é o fato de que Deus é moralmente diferente porque ele está oposto a nós na sua retidão. O ser humano, ele pecou contra Deus e, como pecadores, nós nos afastamos de uma compreensão exata do seu ser. E mesmo de uma compreensão mais exata a partir daquilo que ele fala, aquilo que ele testemunha. Nós temos alguns testemunhos bíblicos sobre o conhecimento de Deus. Um deles está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Uma verdadeira doxologia, um hino de louvor.
Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando o nosso Senhor Jesus, ele fez a oração sacerdotal, quando ele intercedeu por nós, lá no capítulo 17, no versículo 3 de João, nós encontramos um registro a respeito do que seja a vida eterna e está intimamente ligada, segundo as palavras do próprio Jesus, ao conhecimento de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecimento de Deus depende da autorrevelação de Deus. Para a gente poder entender melhor sobre a necessidade da revelação de Deus, eu vou me valer de um recurso de comparação aqui, para a gente poder introduzir a compreensão reformada sobre a necessidade da revelação de Deus. Por exemplo, os agnósticos, a visão agnóstica a respeito de Deus é aquela visão que vai dizer, vai declarar que nada se pode saber sobre a existência de Deus. E ainda que ele exista, o agnosticismo não necessariamente nega, diferente do ateísmo, que nega a existência de Deus, os agnósticos, eles entendem que, se Deus existir, nós não podemos ter certeza de se ter algum conhecimento genuíno a respeito de Deus. Alguns agnósticos, inclusive, eles negam o fato de se possa ter algum real conhecimento sobre Deus. Há, por outro lado, a visão panteísta, que nós vimos na semana passada também. Essa não apresenta um Deus pessoal, mas vai declarar que Deus é tudo aquilo que existe, ou ainda, a essência de toda a existência é Deus. E assim, eles vão sustentar uma teologia natural como um único método de conhecer a Deus. Algo que parte do homem para Deus. A visão reformada, que é a que nós estamos estudando aqui, ela não nega que o homem possa aprender alguma coisa da natureza de Deus por meio da sua obra criadora, ou seja, de tudo aquilo que existe, mas tem a plena convicção de que a obra criada não se confunde com Deus e que o verdadeiro conhecimento de Deus só se dá por meio da revelação especial, por meio de uma manifestação de Deus ao homem e sob a influência iluminadora do Espírito Santo. Bem, a gente está falando tanto de revelação, né? Talvez a palavra-chave do nosso estudo de hoje seja justamente essa, revelação. O que é revelação? Revelar, em termos muito simples, é manifestar algo que antes estava oculto. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é que tem aqui no púlpito que eu estou usando, você, daí onde você está me assistindo, você não tem como saber, a não ser que você venha até aqui e descubra. No caso da nossa relação com Deus, não há como você chegar até Deus para poder descobrir. Então, nesse momento em que nós estamos virtualmente separados, porque você está me assistindo, estou aqui gravando para você, estou aqui diante de uma câmera para você, você não tem como saber o que está aqui, a não ser que eu revele, a não ser que eu mostre. É o controle do ar-condicionado aqui, do local onde eu estou. Então, eu estou revelando para você, eu estou mostrando para você. Revelar significa tirar o véu. E aqui a gente tem uma outra comparação interessante, porque é uma tradição antiga, as noivas usarem véu e grinalda, né? É o símbolo da virgindade, da pureza da noiva, trazida ao noivo, que seria o primeiro a conhecê-la.
No nosso mundo ocidental, essa tradição, entre outras tradições, elas perderam o seu valor para muitas pessoas. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas ainda existem sociedades ao redor do mundo em que a noiva é apresentada com um véu, exatamente com esse significado, porque o noivo, né, ao receber a noiva, ele tira o véu e posteriormente eles vão ter a sua intimidade. Então, ele é aquele que vai conhecê-la intimamente. Em algumas sociedades, inclusive, o noivo só conhece com quem vai se casar naquele momento, só lhe é revelado naquele momento. A palavra revelar, então, vem justamente dessa ideia de tirar o véu, ou seja, tornar conhecido o que antes não era conhecido. E quando nós falamos a respeito da revelação divina, o Deus que nos salvou é um Deus que se revela, ou seja, que se manifesta, que se mostra, que se faz conhecido. Uma das principais confissões de fé reformadas, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai nos dizer o seguinte, lá, logo no seu início: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para um mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. O que a confissão de fé essencialmente está nos dizendo a respeito da revelação? Que o nosso Deus, ele se revelou no decorrer da história. Primeiro, ele se deu a conhecer aos patriarcas e aos profetas. E nós o conhecemos pessoalmente, nos relacionamos com ele em oração e leitura da palavra, que são o testemunho fiel da sua revelação aos patriarcas, aos profetas e por meio de Jesus Cristo, o ápice da revelação. A Confissão de Fé de Westminster vai nos ensinar que a Bíblia está nos ensinando que o Senhor, ele se revela ao ser humano de uma forma geral, à luz da natureza, às obras da criação e da providência, e de uma forma especial, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade e fazer escrever toda. É o que nós lemos na Confissão de Fé. Algumas considerações importantes sobre a doutrina reformada da revelação. Em primeiro lugar, o cristianismo é uma religião revelada. Não é uma invenção humana, não é uma elucubração humana, não é uma mera sistematização humana, mas crer em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e entendendo que esse Cristo é a forma escolhida por Deus para que nós conheçamos a Deus, vem da revelação de Deus ao ser humano. Segundo lugar, a revelação de Deus é uma automanifestação. Deus, ele remove o véu que nos impede de conhecê-lo. E aí é algo interessante de se pensar, porque revelação não é uma coisa passiva, inconsciente, mas é um ato consciente, é um ato voluntário, é um ato intencional de Deus, no qual Deus comunica sobre si mesmo e sobre a sua verdade. Isso quer dizer que os seres humanos não descobrem Deus, é Deus quem se revela sempre. Deus nunca é o objeto revelado sem ser o sujeito revelador. E isso nos leva a uma outra verdade. Nós não podemos conhecer a Deus por meio de especulação. Quando nós falamos das diversas ciências, sobre os diferentes estudos, há sempre um objeto de estudo. Por exemplo, quando nós falamos da medicina, a medicina, ela estuda o corpo humano. E ao estudar o corpo humano, estuda a respeito dos tratamentos para as enfermidades que se abatem sobre o corpo humano. A psicologia vai estudar a mente humana, as emoções humanas. Na teologia, o objeto lógico da teologia, que é falar de Deus, falar sobre Deus, é Deus. Só que a gente precisa entender que Deus nunca é o objeto sem ao mesmo tempo ser o sujeito.
Porque o conhecimento verdadeiro de Deus, ele não depende dos nossos esquemas, ele não depende das nossas teorias para definir como ele é ou como ele age. Deus não é um objeto manipulável sobre o qual nós lançamos as nossas teorias, que nós fazemos esse objeto se conformar àquilo que queremos. Não, não. Deus é objeto no sentido que o conhecimento sobre ele é narrado, é descrito, é refletido, mas Deus é o sujeito, porque é ele que se autorrevela. Portanto, o conhecimento sobre Deus é dado por ele mesmo. A revelação, ela é também um ato discursivo, no sentido de ser um ato comunicativo de Deus ao homem. Deus está falando ao homem sobre si. Deus está falando ao homem a respeito do seu ser, dos seus atributos e das suas obras. E também dizendo ao homem como o homem deve responder a essa revelação. É um ato discursivo, é um ato comunicacional, realizado de forma pactual, como nós vimos na última aula, porque Deus, ele age em aliança com o ser humano. Deus se revelou de várias maneiras ao longo da história. Lemos no texto da Confissão de Fé de Westminster que ele se revelou por sonhos, por visões, aos patriarcas, aos profetas. A revelação geral é comunicada a todos os seres humanos, e quando falamos de revelação geral, nós vamos definir isso de forma mais específica no segmento dessa nossa aula de hoje. Estamos falando, quando falamos de revelação geral, estamos falando essencialmente da criação, e a criação, ela está aí para todos os seres humanos. E a revelação especial é comunicada graciosamente por meio da palavra de Deus. A revelação, ela serve à redenção. Por que Deus se revela? Porque existe um plano redentor. E a revelação, a automanifestação de Deus, a comunicação de Deus sobre si mesmo ao ser humano, faz parte desse plano redentor. A revelação, então, ela não se limita a uma doutrina, com Deus fazendo o papel de professor, ela não se limita a uma história, com Deus fazendo o papel de ator dessa história. A revelação não se limita a uma experiência interior, com Deus fazendo o papel daquele que é convidado. A revelação, ela não se limita a um encontro em que o homem e Deus são confrontados e Deus ali faz um papel de juiz. Tampouco se limita à ideia de ser uma nova consciência, no sentido de Deus ser um verdadeiro poeta, trazendo uma nova consciência ao ser humano. Tem um pouco de cada uma dessas coisas. Todas essas coisas estão interligadas, estão interconectadas, elas fazem parte do processo de revelação de Deus ao ser humano, mas não definem essencialmente a revelação. Revelação é o combinado e a inter-relação entre todas essas realidades. Revelação se trata de Deus discursando ao homem, de forma bem simples, se manifestando, se auto-manifestando ao ser humano. E existem dois tipos descritivos, né, dessa auto-revelação de Deus, tal como a teologia reformada nos ensina à luz das Escrituras. A revelação geral e a revelação especial. Hoje eu vou me encaminhar aqui com vocês falando apenas da revelação geral. Para a próxima aula fica a revelação especial. E o que significa a revelação geral? Significa que Deus se revela pela luz da natureza, pelas obras da criação e através da sua providência. A gente lê isso no Salmo 19, eu peço você que abra a sua Bíblia no Salmo 19 para você ver isso descrito aqui de forma tão bonita. Diz aqui o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É isso que está descrito aqui no Salmo 19, nesse primeiro trecho. A chamada revelação geral. Por que ela é chamada de geral? Porque essa auto-manifestação de Deus, essa revelação, esse tirar o véu de Deus se fazendo conhecido ao homem por meio da natureza, por meio dos céus, por meio do firmamento, por meio da natureza, se chama de revelação geral. Primeiro porque o conteúdo é geral.
a natureza, as obras da criação e a ordem dos acontecimentos providenciados por Deus manifestam que existe um Deus, que existe um Criador, que existe um governador do universo, mas nós não temos muitos detalhes sobre esse Deus e como esse Deus se relaciona com o homem. Então, em função desse conteúdo, que é um conteúdo geral, a revelação é chamada de geral. Segundo lugar, porque o público dessa revelação é geral. Todos os homens, indistintamente, têm acesso à revelação geral, porque todos os homens, enquanto seres criados por Deus, estão inseridos dentro da criação de Deus, que é a revelação geral. É essa automanifestação de Deus por meio daquilo que ele criou. O apóstolo Paulo vai afirmar para a gente lá na epístola aos Romanos que o homem, inclusive, é indesculpável, porque ele sabe, através das obras da criação, que existe um Deus. O grande problema é que o ser humano, por causa do pecado, como insistentemente temos falado aqui nas nossas aulas, por causa da queda, ele possui uma interpretação deturpada do que é revelado claramente, e ele não consegue chegar ao conhecimento de Deus. Mas mesmo assim, ele é responsabilizado por isso. As Escrituras Sagradas nos mostram essa revelação geral agindo de duas formas. Nós já vimos aqui que ela é geral por causa do seu conteúdo, ela é geral por causa do seu público, e essa revelação geral, segundo as Escrituras, age de duas formas. De uma forma imediata e de uma forma mediada. Por que forma imediata? A revelação geral, dita imediata, ela não tem uma mediação. Ela acontece direto no coração humano. E vamos explicar isso, né? O que significa isso? Na história, nós vemos o homem se inclinar à religião. O homem tem um fascínio pelo transcendente. O homem tem um fascínio pelo sobrenatural, por aquilo que ele não pode explicar. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 2, vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O autor de Eclesiastes também vai colocar para a gente essa ideia no versículo, lá no capítulo 3, quando ele diz o seguinte, lá no verso 11 do capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Existe no coração humano uma manifestação de que Deus existe. Aqui nós temos dois conceitos importantes para a gente entender como é que funciona a revelação geral imediata. O senso do divino e a semente de religião. O que a gente chama de senso do divino, ou o senso de divindade, é uma inclinação do coração humano para personificar o transcendente. Ou seja, para identificar um ser acima e que está além do mundo físico. Há uma necessidade, inclusive, de se adorar esse ser. Romanos capítulo 1, no versículo 22 a 25, vai mostrar isso. Lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 22, está escrito assim, capítulo 1, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Portanto, no decorrer da história, esse senso de que existe um ser divino, existe uma divindade, o ser humano acabou personificando em animais, em elementos da natureza, como árvores, e no próprio homem, divinizando
aquilo que foi criado por Deus e adorando a criatura ao invés do Criador. E assim nós temos a semente de religião. É que o relacionamento com esse Deus está plantado no ser humano, através dessa inclinação a adorar a divindade, também através dessa lei moral que nós vimos em Romanos 2, impressa no coração humano, esse sentido de certo e de errado. Por isso que é chamado de imediato, porque é imediatamente no coração do homem. Agora, além da revelação geral imediata, nós temos a revelação geral mediada. E o que é isso? É porque há uma mediação, se utiliza um meio, e o meio pelo qual Deus se revela são as obras da sua criação e da sua providência. Deus ele se revela pelo mundo físico, como nós lemos lá no Salmo 19, verso 1 ao verso 6, manifestando seu poder, sua glória, sua eternidade, sua sabedoria, sua divindade. Aqui nós lemos em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Assim, nós estamos lendo, então, a respeito desse Deus que se revela de forma geral, usando uma mediação. As suas obras são um meio pelo qual Deus se manifesta aos seres humanos. Lá no Salmo 29, nós lemos também sobre isso no versículo 4, Salmo 29, lá no versículo 4, olha só o que o salmista fala para a gente. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade. E aqui nós temos, no texto, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Aí vem o verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Senhor da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aí um pouco mais abaixo vai falar que o Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, faz saltar como o bezerro, o Líbano, o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. E aqui nós temos um testemunho de Deus falando por meio das coisas que criou. Salmo 104, lá no versículo 24, nós vemos também um pouquinho a respeito da manifestação do poder, da glória, da eternidade, da sabedoria de Deus. Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Deus ele se revela através da história, governando e providenciando o ordenamento de todas as coisas, equilibrando a coexistência entre a natureza e os seres vivos na natureza. Isso se chama providência de Deus na obra da criação. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, lá no versículo 17, você vai ler a respeito disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Deus ele se revela através da história, governando e providenciando o ordenamento de todas as coisas, equilibrando a coexistência entre a natureza e os seres vivos nela. Atos 14, verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. As chuvas, as estações do ano, as estações frutíferas, né, o desenvolvimento climático, e isso faz parte da obra de Deus, da providência de Deus. Atos capítulo 17, versículo 26, nós também leremos o seguinte. Olha só, Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. O nosso Deus é o Deus que age na história de forma providente. Voltando à Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 22, relendo esse versículo junto com você, a gente também vê essa ação de Deus governando a criação. Romanos, capítulo 1, verso 20, perdão. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação é um meio pelo qual Deus se revela. Por isso, nós estamos falando da revelação geral mediada. Assim, queridos, eu queria me encaminhar para o final dessa nossa aula, em que nós falamos desse Deus que pode ser conhecido, desse Deus que quer ser conhecido, Deus que se faz conhecido por meio da revelação. E hoje, especificamente, falamos da revelação geral. A revelação geral porque o seu público é geral, está disponível a todos, e porque o conteúdo é geral, porque fala da existência de Deus, fala de alguns atributos de Deus, mas não nos dá detalhes a respeito do que esse Deus deseja ao ser humano de forma redentiva. E nós vimos que essa revelação geral, ela é imediata no coração do homem, através dessa semente de religião e desse senso de divindade, que existe um Deus que deve ser adorado. E vimos também que essa revelação geral, ela é mediada no sentido de que a criação, né, os mares, os céus, a natureza, os animais, são meios pelos quais Deus revela o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele se revela para nós, governando e providenciando o ordenamento de todas as coisas e equilibrando a coexistência entre a natureza e os seres vivos que vivem na natureza. Como é que a gente responde a essa revelação de Deus? O cristão, ele não pode deixar de responder de uma forma coerente à revelação de Deus. Reconhecer a mão do Senhor na criação envolve uma atitude contemplativa e uma atitude engajada. A atitude contemplativa, ela se refere a refletir sobre os atributos de Deus. Refletir sobre o poder de criar e de ordenar todas as coisas. Nós somos levados a nos prostrar diante do Todo-Poderoso, diante do nosso Senhor, ao mesmo tempo em que nós passamos a nos submeter à soberania, ao governo de Deus, e nós rendemos a Ele louvor e glória, porque somente esse Deus é digno de toda a adoração. Quando você abre a sua Bíblia, lá no Salmo 149, você vai ver um testemunho claro disso. Olha o que o Salmo 149 vai dizer. Olha só. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na Assembleia dos Santos, regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita que será honra para todos os santos. Aleluia. O Salmo 49 se dirige ao povo de Deus para que ele louve na Assembleia dos Santos em reconhecimento ao Criador. E aí o Salmo anterior, o Salmo 148, ele vai detalhar esse louvor que é dado ao Criador por aqueles que foram criados. Olha o que diz Salmo 148. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve, vapor e ventos procelosos, que lhe executem a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes
e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. E assim, de uma atitude contemplativa, reflexiva, que nos leva a adorar o Criador e nos submeter a Ele, nós somos levados a uma atitude engajada, que é perceber a lei de Deus, a lei moral do Senhor impressa nos nossos corações e assim nos santificar através daquilo que é ensinado na revelação especial, a palavra de Deus. Além disso, entender que todas as coisas foram criadas por Deus e que Ele providencia o ordenamento da relação com a criação, nos traz preocupação de como o ser humano, em sua interpretação deturpada, tem feito mal à natureza. Nosso relacionamento com Deus se transforma, então, ao mesmo tempo, num relacionamento com o mundo por Ele criado, num relacionamento equilibrado, num relacionamento diferenciado. Nós precisamos trazer para nós responsabilidade, para agir com consciência, protegendo e zelando por aquilo que Deus criou. Eu quero aplicar essa aula de hoje junto com você. Primeira aplicação é doxológica, no que se refere à adoração, no que se refere a conhecer que há um Deus, a reconhecer que há um Deus que se revela, um Deus que se manifesta a você por meio da revelação geral, por meio das coisas que foram criadas. Adore esse Deus, exalte esse Deus, glorifique a esse Deus. Ele merece ser adorado e você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para isso. E naquilo que se refere também a louvar a Deus pelas suas obras, pela sua providência, pelo seu governo sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é e louvá-lo pelo que Ele tem feito, faz e ainda há de fazer. Eu quero convidar você também a aplicar aquilo que estudamos hoje, naquilo que se refere a uma dimensão contemplativa, no sentido de você desfrutar da criação. Quando nós vamos a uma praia, quando estamos diante de uma montanha, quando nós estamos diante da natureza criada por Deus, nós podemos e devemos nos maravilhar com as coisas que foram criadas. Nós podemos e devemos meditar sobre a perfeição, sobre a grandeza, sobre a majestade de Deus. Como é maravilhoso podermos meditar sobre o nosso Deus em todas as coisas que foram criadas e desfrutarmos delas, podermos ter alegria, podermos ter prazer nessas coisas. Uma terceira aplicação tem uma dimensão ecológica, porque não cabe aos ímpios o preservar a criação no sentido de defender essa bandeira, de levantar essa bandeira. Preservação ambiental, sustentabilidade, essa palavra é complicada de falar, né? Sustentabilidade, mas estão na moda. Preservação e sustentabilidade são assuntos da igreja, são assuntos do povo de Deus, o povo que reconhece que Deus é criador de todas as coisas, que não devemos danificar as obras que foram criadas por Deus. Nós queremos também aplicar uma dimensão santificadora, porque quando olhamos para a majestade, para o poder de Deus revelados na natureza, não existe outra saída a não ser nos prostrarmos diante daquele que é completamente perfeito. Nós devemos entender que o temor é o princípio da sabedoria e precisamos seguir buscando nos colocar diante desse Deus em santidade de vida. Deus coloca em nosso coração um senso de certo e errado. Por isso, meu querido, ao saber desse senso de divindade, desse senso que nos leva a crer que há um Deus e desse senso de religião que nos impulsiona a nos dirigir a esse Deus em louvor e adoração, que você tenha no seu coração a necessidade de andar corretamente, e isso à luz das Escrituras. Se existe um senso de certo e errado no nosso coração e nós não temos certeza daquilo que é certo e errado, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e assim buscar caminhar de acordo com essa lei que já foi colocada, dessa intenção que já foi colocada no nosso coração. Por fim, há uma aplicação evangelística fundamental, a revelação geral que nós estudamos na aula de hoje. Ela não é suficiente
e tampouco eficiente para salvar. Assim, algo precisa vir à nossa mente. Segundo a Sagrada Escritura, conforme nós lemos em Romanos, o homem não deixa de ser responsabilizado por não dar glória a Deus. E é exatamente por isso, porque a criação, ainda que tenha um público geral, ainda que a revelação geral tenha um público geral, tenha um conteúdo geral, ela não é suficiente para salvar. Por isso eu e você que cremos em Cristo Jesus, a revelação especial de Deus, em quem todas as coisas foram feitas, por meio de quem todas as coisas foram feitas, nós precisamos anunciar que Cristo Jesus é o Redentor. Nós precisamos anunciar que em quem todas as coisas foram criadas, existe reconciliação com o Criador, e que por meio do Filho, todo aquele que nele crê é feito filho também. E conforme nos narra Romanos capítulo 8, junto com a criação, vai passar a aguardar a revelação final de Cristo quando ele voltar. Diz a palavra de Deus que até a criação anseia por esse dia, porque a criação é obra de Deus e ela também será restaurada por aquele que a sujeitou. Por isso, meu querido, minha querida, você que me ouve nesta aula de hoje, não deixe de adorar, não deixe de contemplar, não deixe de se engajar no cuidado daquilo que foi criado por Deus, não deixe de se colocar em santificação diante de Deus e não deixe de anunciar que esse Deus que criou os céus e terra, criou tudo o que existe, ele se revelou de forma especial por meio de Cristo Jesus, o seu próprio Filho. Que Deus muito abençoe minha e a sua vida ao estudarmos juntos a palavra do Senhor e aplicarmos ela nas nossas vidas. Eu quero convidar você, nesse momento, a nós encerrarmos essa nossa aula de hoje, cantando o hino de número 26 do Inário Presbiteriano. Esse hino de número 26, ele nos remete à criação de Deus, tanto quanto à revelação especial de Deus. Por isso, junto comigo, que você tenha aí no seu coração esse encantamento pelas obras realizadas pelo nosso Deus. Eu quero convidar você, então, a cantar essa música e quero lembrar que a Igreja Presbiteriana de Niterói, mesmo em tempos de pandemia, tem mantido os seus ministérios, servindo a Deus, servindo ao próximo. Por isso, você também é chamado a sustentar esse ministério, essa obra, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Você é membro da igreja, isso é um dever e privilégio dos membros da igreja. Você que nos assiste, que está chegando aqui agora, se você for movido pelo Espírito de Deus a também fazer a sua contribuição, serão colocados aí os dados na tela para que você possa fazê-lo. Louvemos juntos ao Senhor, dedicando as nossas vidas, dedicando os nossos bens, dedicando tudo o que somos e o que temos ao nosso Senhor, que se revela por meio da criação e também por meio de sua palavra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Anta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Anta minha alma então a ti, Senhor,
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por seu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Santo Deus, te adoramos, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor se revelou a nós por meio de Cristo Jesus, teu Filho, e nós temos visto o testemunho de tudo aquilo que foi criado a respeito do teu poder e da tua glória. Que o Senhor nos dê a bênção de te adorar e te louvar por tudo que o Senhor é e tem feito. Que o Senhor nos dê a bênção de desfrutar do que foi criado e temos consciência do nosso papel enquanto aqueles que foram colocados como gerentes da criação, e por isso devemos preservar, cuidar, agir com sabedoria e discernimento para usar aquilo que nos foi dado com sustentabilidade. Que o Senhor nos dê santidade de vida, nos colocando diante do Senhor em temor e tremor. Que o Senhor nos dê a bênção de sermos aqueles que vamos levar o anúncio de que Jesus Cristo, por meio de quem foram criadas todas as coisas, para quem foram criadas todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, e a Ele seja a honra e a glória. Em nome dEle que nós oramos. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.